Bom dia, boa tarde, boa noite para todo o planeta Terra, para todos os vivos dessa Terra, né? Para a vida humana, e especialmente para o Criador de tudo, né? Que é o nosso eterno Jesus Cristo, Deus imortal e único que possui a imortalidade, né? O Deus único Criador, né? Do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, dos planetas e de tudo que há nos planetas, das galáxias e de tudo que há nas galáxias, do tempo e de todos os tempos, e de tudo que há nos tempos e em todos os tempos, e da lua, do sol, do dia, da noite, tudo, né? Sem ele nada existiria, né? Quando nada existia, o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade já era existente, né? O nosso Senhor Jesus Cristo já era e já é e sempre foi o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade, né? Como Pai, tudo ele criou. Como Pai, ele olhou dos céus para a terra, não viu o sequer, então ele mesmo veio aqui nessa terra, se fez filho de uma filha dele, se fez filho de uma virgem e de um carpinteiro chamado José, para cumprir toda a incapacidade de todas as pessoas que já havia existido antes dele assim, como filho, né? Que como pai tudo ele já tinha criado, que já havia antes dele, que não existia mais, e de todos que existiu na época dele, e todos que vem existindo dele até hoje, e de todos que existem hoje, né? Todos e todas, e de todos que vai existir até a volta dele, né? Pois para ele todas as vidas de todos e todas que já existiram no princípio lá do Éden, que ele mesmo fez a vida humana ali, uma casa com as próprias mãos dele. Quando tudo ele fez com a palavra dele, tudo ele fez com o poder da palavra. Ele só foi falando e as coisas veio à existência. Todas as coisas veio à existência através do que o Criador ia falando, né? Tudo veio à existência através da palavra do Eterno, né? Ele falou assim: que haja céu, e os céus veio à existência. Que haja os planetas veio à existência. Que haja as galáxias veio à existência. Que haja a lua veio à existência. Que haja o sol veio à existência. Que haja as estrelas veio à existência. Tudo com o poder da palavra dele, ele criou. Que haja luz, veio à existência a luz. Que haja trevas, as trevas veio à existência. Que haja anjos, e os anjos veio à existência, né? Tudo ele criou com o poder da palavra dele. Que haja vida nos céus, todas as espécies de vida nos céus, e todas as espécies de vida nos céus veio existência. Que haja todas as espécies de vida nos ares, e todas as espécies de vida nos ares veio existência. E o homem, e que haja todos os planetas, todas as galáxias, tudo veio existência. Planetas e galáxias veio existência. Tudo com o poder da palavra dele, né? Tudo ele criou com o poder da palavra dele. Tudo. Aí que haja as águas veio existência. Que haja a terra veio a existência, né? O planeta Terra veio existência. Que haja o universo, né? Que é o planeta Terra veio existência. Tudo com o poder da palavra dele. Que haja toda espécie de vida, e toda espécie de vida veio existência. Aí a vida humana ele fez diferente. Ele construiu uma casa com as próprias mãos dele, né? Com as próprias mãos dele ele construiu uma casa. E quando ele terminou de construir, aquela casa estava sem vida. Ele soprou nas narinas daquela casa, e aquela casa se tornou uma alma vivente. Então nós não temos uma alma dentro de nós que sai para determinados lugares quando morremos, né? Quando cessa esse espírito de vida que o Criador soprou lá no princípio, né? Que espírito de vida, sopro de vida, respiração de vida, fôlego de vida, é um só significado, é a vida. Quando cessa essa vida aqui, né? Que é esse fôlego que Deus nos deu, não sobra nada. Paramos de existir até a volta do Eterno. Somente o Eterno pode trazer existência daquilo que não existe mais de volta, né? Quer dizer, somente o Eterno, que criou a vida com as próprias mãos dele, soprou nas narinas daquela vida que ele criou, daquela casa que ele criou, e aquela casa se tornou alma vivente. Somente ele pode trazer existência de todas as almas que não existem mais, ou seja, de todas as vidas, de todos e de todos que já existiram nessa terra e que não existe mais. Não existe nessa terra nem em lugar nenhum mais, né? Ou seja, todos
foi criado do pó da terra e voltaram para o pó da terra. Todos que estão mortos voltaram ao pó da terra, a origem, né? Então, quando o Eterno voltar nas nuvens, a prova que foi ele que criou, que assim como ele criou no princípio, né? Assim como foi criado pelas mãos dele no princípio, e ele soprou na narina daquela casa sem vida, e aquela casa sem vida se tornou alma vivente, ele vai mostrar que ele é o Criador, né? Quando ele estiver nas nuvens, né? Nas nuvens, que fala que quando o nosso Eterno vir, todo olho vai ver, né? E para todo olho ver, como é que os mortos não têm olho, os olhos, como é que eles vão ver, né? Todo olho vai ver. E se os mortos não têm olhos, né? Porque a terra já comeu tudo, como é que eles vão ver? Não tem como eles ver. Todo ouvido vai ouvir. Como se os mortos não têm mais ouvido, porque a terra já comeu os ouvidos deles. E não tem ouvido. E todo joelho vai se dobrar. Então os mortos não têm mais joelho, porque a terra já comeu tudo, já virou pó, né? Já virou terra. Né? Todos os mortos já viraram pó, já viraram terra. Não tem condição deles dobrar joelho, né? E toda língua vai confessar. Como que se nenhum morto não tem mais língua, porque a terra já comeu a língua de todos os mortos, de todos e todas, né? Não existe mais isso, né? Isso é ilusão. Isso é mentira de religiões, né? Então, para isso acontecer, o Criador vai mostrar que ele é o Criador da vida. Assim como ele criou lá no princípio, lá no Jardim do Éden, ele vai criar novamente todas as vidas de volta. Quer dizer, ele vai trazer a existência de todas as vidas que estão no pó da terra, né? Porque todas as vidas que não existem mais, de todos e todos, e de todos e todas que existem hoje, e de todos e todas que vão existir até a volta do Eterno, se deve àquele único sopro lá do princípio, lá do Éden, lá do Jardim do Éden. Todas as vidas se devem àquele único sopro. Porque quem criou a vida foi o Eterno. Com o sopro dele, não foi de sexo, não foi relação sexual, né? Não foi de relação sexual. Ele criou com as mãos dele. Soprou na narina daquela casa que ele construiu, e aquela casa que ele construiu se tornou alma vivente. Então todas as vidas, mesmo nós sendo fruto de relações dos nossos pais, né? Porque o nosso Pai Maior ordenou, mas mesmo assim todas as vidas foi criada pelo nosso Pai Maior. Entendeu? A prova disso é isso aí. Quando o nosso Eterno estiver nas nuvens, né? Quando ele soprar, der um sopro das nuvens, ele vai trazer existência de todas as vidas que já pisaram nessa terra e que não existe mais. De todas e de todos. Ele vai trazer todas, com o único sopro, ressuscitados, todos e todas. Assim como ele deu o único sopro naquela casa que ele construiu, aquela casa se tornou alma vivente. Do único sopro dele das nuvens, ele vai trazer existência de todas as vidas que estão no pó da terra de volta, de todos e de todas, ressuscitado com um corpo de glória incorruptível. E se porventura, quando ele voltar das nuvens, ele alcançar a vida nessa terra, os que estiverem vivos não necessariamente passarão pela morte para serem ressuscitados, não. O Criador transformará os vivos em corpo de glória incorruptível, que também não deixa de ser uma ressurreição, porque tudo fará novo, né? Tudo será novo. Entendeu? A pessoa que mais viveu, que tiver mais anos de vida, né? Que eu não sei quantos anos a pessoa mais velha vai ter na época, se é 200 anos, quantos anos, não sei. Quem sabe é Deus. Voltará à sua juventude de 18 anos, com corpo de glória que não envelhece mais nunca, com a mente que nunca mais vai vir uma espécie de mentira, porque o diabo e os demônios já não mais existirão, né? Com o coração que nunca mais vai vir uma espécie de engano, porque o diabo e os demônios não mais existirão. Com a carne que nunca mais vai pecar, porque não vai existir mais nenhuma espécie de pecado. Entendeu? Nenhuma espécie de pecado. E não vai existir nem velhice, nem choro, nem pranto, nem ranger de dentes e nem uma espécie de doença, nem depressões, nem opressões, nem medos, nem ansiedades, nem tristeza, nem choro, nada, e nem morte, porque tudo Deus vai destruir. E Deus vai destruir a morte também. Então não vai existir mais nenhuma espécie de mal e nenhuma espécie de doenças. E nem o diabo e nem os demônios, porque Deus vai destruir o diabo e os demônios para todo sempre. Eles não mais existirão. Então, quando esse Eterno
né, voltar, desse único sopro das nuvens, tudo ele fará novo, novos céus e nova terra, e trará a existência de todos e todas que não existe mais de volta, e transformará os vivos em corpo de glória, todos e todos, né? Que também não deixa de ser uma ressurreição. É por isso que fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único autor da solução de todas as espécies de vida e da vida humana. Ele é o único autor da solução de todas as vidas que já existiram nessa terra, de todos e de todas, e que não existe mais. E de todos e de todas que existe hoje, e de todos e de todas que estão existindo de hoje até a volta dele, ele é o único autor da solução de tudo e de todos, pois ele é o criador da vida e ele é o dono de todas as vidas. Todas as vidas é dele e todas as vidas é para ele, pois todas as vidas estão nas mãos do Eterno. E quando o nosso Eterno esteve aqui, nessa terra, como filho da virgem, que como pai tudo ele criou. Como pai ele olhou dos céus para a terra, não viu justo sequer. Então ele se submeteu a deixar todo o poder dele, toda a autoridade lá nos céus. E veio aqui nessa terra. Se fez filho de uma filha dele. De uma filha dele. E de um filho dele, para cumprir toda a incapacidade de todas as pessoas que já existiram nessa terra e que não existe mais, de todas e de todos, e de todas e de todos que existe hoje, e de todos e de todas que vai existir até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de tudo e de todas, pois quando nada existia, ele já era o criador de tudo, e especialmente ele já era o criador da vida humana, e de todas as vidas, de todas as espécies de vida e da vida humana. Né? Então, e quando ele esteve aqui nessa terra como filho da virgem, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: o próprio eterno criador de tudo, o próprio Deus imortal e único que possui a imortalidade, o próprio Deus Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade, o próprio criador de tudo, quando esteve aqui nessa terra como filho da virgem, nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda qualquer armadilha do diabo e dos demônios contra as vossas vidas. E livra-nos, Pai, de toda qualquer maldade dos vivos dessa terra contra as vossas vidas. Pois somente os vivos dessa terra praticam toda espécie de mal, sendo ferramentas de Satanás e dos demônios. Mas todo mal que existe, só existe porque são praticados pelos vivos dessa terra. Entendeu? Então, se o nosso Eterno nos livrar, repreender e expulsar todo o demônio da mente de todos os vivos dessa terra, não vai ter o mal. Repreender e expulsar todo o mal de todo o coração de todos os vivos dessa terra, não vai existir o mal. Repreender e expulsar todo o demônio de toda a carne de todos os vivos dessa terra, não vai existir o mal mais. Então só vai existir vida e vida com abundância e eterna, né? Entendeu? Então, para esse nosso eterno Criador, todos os dias, quando acordo pela manhã, eu acordo agradecendo a esse eterno Criador e orando para esse eterno Criador nos abençoar, nos dar vida, nos dar saúde, nos dar prosperidade, nos dar alegria e nos livrar de todas as espécies de males, e nos livrar de todo mal que possa vir na mente humana. Repreender e expulsar todo mal da mente de todos os vivos dessa terra. Repreender e expulsar todo mal de todo o coração de todos os vivos dessa terra. Repreender e expulsar todo mal de toda a carne de todos os vivos dessa terra. Né? Se Deus nos livrando de todos os males e repreendendo todo o mal, nós teremos vida e vida com abundância. Todos os dias eu agradeço a esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus, único e suficiente Salvador e Auxe Jesus Cristo, o Deus autor da ressurreição eterna de todos e de todos que não existe mais e autor da transformação eterna das que porventura quando ele voltar, ele alcançar com vida na terra, as pessoas vivas na terra, né? As pessoas que estiverem vivas
não necessariamente passarão pela morte, mas por uma transformação que também não deixa de ser uma ressurreição, porque tudo se fará novo. Então é uma ressurreição. É por isso que fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, único autor da solução de tudo e de todos. E tudo e de todos. Então não tira nada, né? Tudo e de todos. Então, todos os dias agradeço a esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti. Pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Pela respiração de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti. Pela respiração de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. E todas essas palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Gratidão, nosso eterno Criador Jesus Cristo, pela vida. Todas as vidas são do eterno. Todas as vidas são do eterno, e principalmente a vida humana. Todas as vidas é dele, todas as vidas é para ele. E sem ele não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. A esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus único e suficiente Salvador, a minha gratidão pela vida. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Pelos meus pais, por todos os meus e por todas as vidas. E por todas as vidas humanas. Pois sem ti, nosso eterno Jesus, não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, meu Pai. Obrigado, nosso Pai. Nosso único e suficiente Salvador.